Agora são 11 horas e 46 minutos, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Quer andar na moda, Gessane? Quer andar na moda e pagar barato? Vem pro For Boys, For Girls. Temos os melhores produtos com o melhor preço. Em breve a loja no Shopping Palladium, Catuaí, Avenida Cataratas 3570. Vai conferir todo o estoque que você vai encontrar na loja For Boys, For Girls. Eu estou pronunciando certo, Júlio, corretamente? Tá melhorando. E que quer dizer para meninos e para meninas, né? A loja para meninos e para meninas, que está precisando de um gerente de loja, tá? Vai abrir a loja, está precisando de um gerente de loja. Você que tem uma certa habilidade de trabalhar em loja e conhece do ramo, você tem que ter uma experiência com gerência de loja, entender, gostar de moda, auxiliar nas vendas, ensino médio completo, né? Ensino médio, se tiver mais melhor. Interessado em enviar para contrata@forboys.com.br ou ligue, que é mais fácil, 44 3631 5918. É loja da região de Maringá que está vindo aqui para se instalar no Shopping Palladium. Vai larga já. É de Campo Mourão ali. É de Campo Mourão? Cianorte, na verdade. Cianorte, Campo Mourão, Maringá, é tudo 44 aí o prefixo. 11h47. Ontem, Sua Excelência, o promotor de justiça, por favor, nome completo do doutor... Luiz Marcelo Mafra. Luiz Marcelo Mafra. Luiz Marcelo Mafra, isso. O doutor, a gente sempre o chama de doutor Mafra, mas enfim, o doutor Luiz Marcelo Mafra, ele convocou para ouvir os 15 vereadores de Foz do Iguaçu e antecipou, de certa forma, através da sua assessoria, que se tratava de um assunto relacionado à saúde, né? A área de saúde em Foz do Iguaçu. E chamou os 15 vereadores para cobrar explicação dos vereadores, eles, por quê? Em situação pretérita, há pouco tempo, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele em numa reunião que estava sendo discutido, algum problema relacionado à saúde de Foz do Iguaçu, disse o seguinte: olha, os vereadores de Foz do Iguaçu, eles têm uma cota para atender os seus eleitores, os apaniguados, e com isso fazem com que pessoas que estão na lista de espera, ou para uma cirurgia, ou para uma consulta, enfim, ou seja, é o fura-fila, né? Se utilizando da prerrogativa de vereador, em acordo escuso político, sei lá o quê, com a Secretaria de Saúde e tal. E o promotor Mafra pegou e gravou isso, botou lá no apontamento dele, e disse: bom, então vamos cobrar dos vereadores. Vamos cobrar dos vereadores. E quem é que disse isso? O presidente do Comu, Sadi Busanello. Eu cheguei ontem à tarde aqui, porque nós no Contraponto, nós dissemos: olha, o promotor está chamando todos os vereadores para ouvir os vereadores, foi a nota que o Ministério Público repassou aos órgãos de imprensa, e nós não sabíamos exatamente do que se tratava. Eu já te chamo, Olávio. Aí é o seguinte, chegou Sua Excelência, o promotor de justiça, né, e disse o seguinte: olha, vocês estão sendo acusados, qual é a história? E foi uma carruia dos vereadores: não, isso não é verdade, eu não posso e tal, não tá. Eu faço uma certa defesa do vereador Gessane, que está aqui no estúdio da Rádio Cultura, porque numa determinada situação que eu estava entrevistando o vereador Gessane, ele se queixou que não foi atendido no posto de saúde, que ficou lá igual um 2 de paus, um tempão, e não atendiam, e tal, e ele estava com medo de pressão, alguma coisa, né, e foi lá para se consultar, e tomou-lhe um chá de cadeira durante a noite toda, e quando não, em pé e tal. Eu falei: bom, então já tem do Gessane, não pode ser verdade que ele tem esse poder de furar fila, porque ele teria furado para ele, né? Foi a conclusão que eu tive naquele momento. O que eu acho que, num gesto humanitário, muitas vezes as pessoas... Você está... E é compreensível, porque eu tenho aqui funcionário da Rádio Cultura, não vou dar nome, que me pede para eu falar com o secretário de saúde. Nunca fiz, para colocar na frente, porque eu quero saber aquelas outras 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas, que não têm daí talvez um certo
relacionamento tal qual o diretor da rádio tem com o secretário. Eu não faço isso. E as pessoas ficam bravas comigo aqui. Então, numa ajuda humanitária, é extremamente compreensível que um vereador ou alguém diga: escuta, doutor, eu tenho aqui na minha casa ou na casa de alguém, uma pessoa. Isso não quer dizer que está furando fila, é um gesto humanitário. O que faltou para ser uma coisa, agora eu vou colocar a minha opinião, para ser uma coisa correta, certa, entendeu? É que o presidente do Comus teria que ter dito o seguinte: o vereador A, o vereador B, em tal posto de saúde, lá no hospital, lá na clínica não sei o quê, o vereador Gessani, que um dia foi não sei em que lugar e que levou e que furou fila e bateu boca lá com os atendentes, dizendo que ele era vereador, alguma coisa nesse sentido tem que vir a público, senão fica uma liviandade, desculpa o termo. E eu ouvi o Sadice expressar numa entrevista numa emissora de televisão: é o Ministério Público que tem que investigar, eu não tenho que dar nome de ninguém. Não, então não faz uma acusação dessa, né, entendeu? Dizendo que se tem que dizer quem é. E se tiver alguém que aí, claro, não faz mais do que a obrigação, e dá os parabéns para o doutor Mafra, que pegou esse setor de saúde e está mexendo com a coisa, ele vai em cima mesmo. E de cobrar explicação. Só um minutinho que eu quero cumprimentar o vereador Gessani e o vereador Dilto Vitorazzi, que está aqui também, porque o Dilto, até estranhei, o Dilto foi o que mais brigou ontem contra o Sadi. Até estranhei, né, ver o Dilto assim meio falando alto, gritando. Olávio Batista, bom dia, Olávio. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos os nossos ouvintes, pessoal aí da mesa, os vereadores. Enfim, furar fila nem na fila da boia do CTG, não pode, né? Não dá, não, tem que ser educado, né? Tem que ser educado. Vai ter boia para todo mundo, né? Exatamente. Aproveitando a oportunidade, convidar o pessoal para hoje à noite lá no CTG Charrua, tem um fandangaço com o Romário Gaúcho e os bombachudos, eles que vêm lá da cidade de Patinho, terra do Faedo, inclusive, né? Daquela região, e eles vêm animar o fandango lá no CTG Charrua hoje à noite. Como diz o Teixeirinho, eu venho vindo lá de Passo Fundo, não é no fim do mundo, fica logo ali, né? Assim dizia o Vitor Matheus Teixeira. Exatamente. Teixeirinha. E aí o Romário vem para alimentar a alma da gente, deixar como se diz, a alma mais alegre. Porque alimentar o corpo vai ter um custo daqueles de dar laçaço, né? Mais uma boia de fundamento lá no CTG. Além disso, enquanto o pessoal janta, que o fandango começa às 22h30, apresentação de danças dos grupos folclóricos do CTG Charrua, assim como agradecendo a presença de todos que vão lá, os grupos vão se apresentar, fazendo aquela coreografia bonita. Então fica o convite a todos os nossos ouvintes, a toda a Foz do Iguaçu, a toda a região. Hoje à noite nos encontramos lá no CTG Charrua. Olha, Olávio, obrigado pela tua participação. Muita gente, quem conhece sabe, né, do ambiente, da beleza que é esses bailes, essas confraternizações no CTG. E quem ainda não foi, vale a pena. Vale a pena. E só complementando, doutor, esse evento, assim como foi o Guri de Uruguaiana, faz parte das comemorações do 31º ano de Cultura e Histórias do CTG, aqui na Tríplice Fronteira. Então fica o convite em nome do patrão Júlio César Conchinski, toda a patronagem, para hoje à noite lá no Centro de Tradições Gaúchas Charrua. Ok, Olávio, grande abraço para você, Olávio, obrigado pela participação. Bom dia, vereador Gessani. Bom dia, doutor Nelson. Me diz uma coisa, o que lhe pareceu ontem? Olha, eu sou sincero em dizer para vocês, eu vi a imagem na televisão e a impressão que se tem é aquela imagem que tinha às vezes lá em casa, os 7 filhos e tal, e o seu Júlio dizia: vem aqui, gurizada, entendeu? E aí tá como que passando um pito na rapaziada. Eu vejo que o Ministério Público é o dever dele, sim, fazer o papel dele de investigação. Agora eu quero daqui ressaltado o Busanello, que é o presidente do Comus. Trabalhamos muito em muitas áreas da saúde. Eu tenho trabalhado fortemente fiscalizando a questão de saúde. O Vitorazzi sabe disso, tem nos apoiado em tudo que a gente apresenta na Câmara. E o que fica muito indignado, pessoalmente, é essa questão de ter uma cota. Eu falo, não por mim, mas de maneira alguma funcionaria ter cota da saúde. Então, você vê uma pessoa morrendo e acabou minha cota. Eu vejo que é de uma falta, primeiro, de analisar o que foi falado.
Agora, se tiver uma fura-fila de outra maneira, aí eu não conheço isso. Agora, ter cota é uma vergonha. Porque se tivesse cota para o oftalmo, faz 1 ano que ninguém mais possa ter, porque a fila está grande. Eu fui pessoalmente também, porque eu uso o SUS. Tinha 14 mil pessoas, ela falta quase 15 mil pessoas quando eu fui fazer o exame para as vistas, e aí eu desisti. Isso é claro, eu falo ao posto de saúde que eu fui, se for preciso, enfim, a minha atendente. Então, você disse, claro, quando eu fui no UPA 24 horas, eu cheguei lá 1h30 da manhã, eu fui embora quase 3 horas da manhã naquela noite, e depois disso tudo eu criei foi criado na Câmara, junto com o Vitorassi, apoiaram uma comissão, e aí começamos a trabalhar nas denúncias, porque eu vivi na minha pele no momento que eu fiquei quase 2 horas de madrugada com a pressão altíssima e não fui atendido, tanto que hoje eu sou hipertenso, foi o primeiro dia que eu percebi que eu não sabia que eu era hipertenso. Então, eu estou indignado com a maneira que foi feita a denúncia, e eu ouvi claramente, a denúncia foi a todos os vereadores, tem cota. Primeiro, declina o nome, aquilo que o senhor disse, fala onde é. Eu acho que não pode ter uma irresponsabilidade dessa, simplesmente, todos estão fazendo. Eu estou indignado pelo trabalho que eu tenho feito, de denúncia, de trabalho, e tenho ajudado as pessoas muitas vezes? Tenho. Eu falei para o promotor o seguinte, eu posso dizer o que eu disse aqui. A maneira que eu atendo as pessoas que muitas vezes estão morrendo no UPA, que foi notícia agora, e muitos estão morrendo, eu chamo o seu assessor. É verdade, o assessor do promotor é quem tem me ajudado quando muitas vezes o hospital não recebe. Eu disse isso para o Mafra. E quem me orientou a fazer isso foi o próprio promotor. Então o assessor dele, não lembro o nome, só no mês passado, ele nos ajudou 3 vezes para que o hospital aceitasse paciente que estava no UPA precisando de sangue, que seria transfusão de sangue que não tinha. Então eu estou indignado da maneira que foi feita a denúncia. Gessane, desculpa te interromper, mas é um colega nosso aqui de Contraponto, que sempre já dissemos isso, tem graves problemas de saúde, que é o seu Assis. Ele sempre está participando do nosso programa e eu faço questão de ser atencioso com o seu Assis. Bom dia, seu Assis. Doutor Nelson, muito bom dia ao senhor, bom dia ao Gessane, ao vereador Gessane e ao vereador Vitorassi. São 2 vereadores que nós admiramos muito, principalmente eu admiro muito o trabalho dos dois, 2 pessoas sérias. E com relação a esse assunto de fura-fila, eu quero fazer um pequeno comentário, não que alguém fure fila, mas dizer da prioridade que nós, que somos renais, estamos em terapia, estamos em hemodiálise, muitas das vezes necessitamos urgente de um procedimento, de uma consulta, de um ecodoppler, e nós não temos a prioridade. Aguardamos 3, 4 meses. Então, essa história de furar-fila, eu acho um pouco meio estranho, porque eu até já pedi a nossas responsáveis que nós entrássemos com um pedido na Câmara, que a Câmara pudesse, não sei se é fazer uma lei ou fazer uma emenda na lei, eu não sei como seria, para que nós, da hemodiálise, fôssemos tratados como internados, e assim que precisasse de atendimento, tivesse prioridade. Nem assim a gente não está conseguindo ser atendido. Então, como é preciso. Então, eu só estou fazendo esse comentário para dizer que, na realidade, se alguém fura fila, eu não sei quem, porque no nosso caso, que somos internados, nós não furamos filas. Porque o senhor... Nelson, bom dia. Bom dia, seu Assis. O seu Assis, aliás, se ficar até na linha, eu quero fazer uma observação. Ele utiliza um termo de internado, ainda que não fisicamente permanecendo num hospital, numa unidade de saúde, ele não tem alta. Ele não tem alta da hemodiálise, só terá alta da hemodiálise quando alguma coisa, né, quando solucionar o problema. Então está correto o seu Assis, eu acho que é uma coisa a ser discutida. Eu quero só terminar meu raciocínio. Diga lá. Assim, sobre quem me pede as coisas. Eu falo, seu Nelson, o povo está desesperado aí fora. Bate no gabinete do Vitorassi, bate no meu gabinete, bate no gabinete, bate na rádio, no locutor de rádio, bate no gabinete do promotor. Então é um desespero. E tem hora que você levanta o telefone e dá uma bronca no secretário, sim, porque você se dói por aquilo que está acontecendo. Eu quero contar um fato que aconteceu
ontem no meu gabinete. E eu fui até o secretário, uma mãe de uma criança que está internada há 7 meses no Costa, e ela é do SUS, está dentro do Costa, e tem alta já há 5 meses, só que não pode sair de dentro do hospital, da UTI, porque tem que comprar um aparelhinho para respirar. Agora, eu fiz a conta junto com o secretário, não fui pedir bexiga e nem furar fila, eu fui mostrar para o secretário que é mais barato comprar o equipamento e deixar a criança em casa do que ter uma UTI paga pelo município já há 5 meses dentro do Costa Cavalcante. E eu vou continuar fazendo isso pelo povo de Foz do Iguaçu. 12h01. O que lhe pareceu esse acontecimento, Vitorassi? Bom dia. Bom dia, Nelson, os amigos aqui da Rádio Cultura, a população que nos assiste. Eu acho que deixou este episódio uma série de ensinamentos que as pessoas não podem, porque diante de um cargo relevante como é o conselheiro principal do Comuns, ir numa palestra e dizer que todos os vereadores têm cota para furar fila. Primeira coisa que deveria ser investigado é ele, e que ele tivesse que provar a asserção da verdade daquilo que ele disse no pronunciamento. O segundo ponto, não é que dentro deste episódio, as pessoas, por exemplo, e ponderei isso com o promotor público, me sinto tranquilo para dizer isso, é o fato do exibicionismo. Eu acho que não é fácil chamar 15 vereadores, colocar todo mundo em filinha aí para ser ouvido um a um, para uma coisa como esta. E como disse o Gessani, eu não conheço o vereador que deva isso, que tenha cota. Mesmo que tenha alguém que deva, tem que ser chamado aquele que deve, não é todo mundo, porque vai investigar. Então, depois que acabou a audiência, só me resta uma coisa. O cidadão que foi lá, fez a acusação de forma liviana, impensada, denúncia vazia, ele tem que arcar com as consequências. Se os outros 14 não quiserem, não tem problema algum, vão continuar amigos da mesma forma, mas eu vou fazer uma interpelação judicial. Mesmo porque a diferença entre eu e você, Nelson, nesta cidade, culturalmente, o senhor me ganha 100 anos-luz. Mas uma coisa que o senhor não vai me ganhar é saber das coisas que aconteceram aqui nesta cidade, como o Enes Mendes da Rocha, que é um decano dessa cidade aqui. Esta cidade, em 1996, secretário Sadi Busanello resolveu, sem consulta popular, transferir a saúde para a Plena. Foi incapaz de fazer o levantamento dos dados a nível estadual e a nível de região, quantos pacientes era atendido. O governo federal pegou pelos pacientes de Foz do Iguaçu e determinou uma cota de R$ 3,40 per capita, por pessoa. Esta saúde já levou muitas pessoas à morte e continua levando. O responsável foi o governo da Jó, o secretário Sadi Busanello. Posteriormente ao governo da Jó, a prefeitura, o senhor pode pegar, porque história a gente conta como quer, mas não é a ciência exata. Os números estão lá para todos que queiram conferir. Esse município, ao invés de se estruturar para criar um projeto de desenvolvimento que traga emprego e renda, foi obrigado ao longo do tempo a gastar 33% do seu orçamento para custear a saúde. Dado a forma com que transferiram para a Plena. O que é a Plena, para quem não sabe? Antes a responsabilidade era do Estado e da União. O Daijó e esse iluminado Sadi Busanello disse: cá para nós, não quero mais que o Estado seja responsável nem a União, quem é o responsável pela saúde somos nós. E agora não sei como é que consegue de vez em quando ser eleito para perseguir e dispensar uma pessoa, um gosta, outro não gosta. Mas, por exemplo, se pedirem para mim, se eu fosse o prefeito, Vitorassi, o que você pensa para a saúde? Vou delegar os melhores quadros, porque quem tem que dar saúde para o povo é os técnicos. Se pessoas que nem a Alice, que nem o Pamplona, que nem esse povo todo, e mais os médicos, não forem capazes de traçar um projeto para a saúde pública de Foz, não vai ser o prefeito, que muitas vezes a formação dele não é ligada à medicina. Agora, cá entre nós, eles pegam assim, por exemplo, por uma coisinha de nada, vão lá e tiram do conselho um cidadão decano desta cidade, que goste dele ou não, o senhor doutor Elias Aiex. Eu aproveitaria esses médicos sênior e os funcionários sênior da prefeitura para ser aconselhado como é que nós poderíamos fazer, porque a vergonha da saúde pública de Foz do Iguaçu, que fique muito claro, viu, Gessani? Não é apenas dos administradores, gestores, dos prefeitos, é também do funcionalismo.
O funcionalismo poderia se impor e dizer o que era uma saúde para funcionar na cidade de Foz do Iguaçu. Agora, duro que ele sai lá de dentro do promotor público e com certeza não logrou êxito nas suas explicações. E veio para fora fazer provocações. Você está falando. Não, eu ia ficar quieto dele dizer que eu sou fura-fila e eu vou dizer, meu presidente, você é muito querido. É evidente que nós temos que fazer o histórico do nosso presidente do Comuns. Se ele fosse um cidadão digno, se dava por impedido dentro dessa instituição, porque ele não tem um moral político que possa dizer que ele tenha que ficar ali na frente. E aí ele quer ganhar 1 minuto de fama. Ele quer com que o promotor chame todo mundo numa fila indiana de 15 vereadores para ir lá depor numa denúncia vazia. Vai pagar as consequências. Se os vereadores, os outros pipocarem e não me der a procuração para o advogado que eu indicar, entro sozinho, ele vai ter que declinar os nomes de quem é o fura-fila na justiça. Porque agora ficou bom. Possivelmente que na outra palestra sobre saúde ele não vai se exceder e largar assim como a gente fala, eu tenho direito de resposta. O direito de resposta o senhor é da imprensa sabe, que nem numa torre jogar um saco de pena para fora, entendeu? Pois o senhor não recolhe mais. Quem ouviu ele naquele dia não vai ouvir a retratação dele. E eu vou me retratar, ao contrário, eu vou acirrar. Eu vou acirrar com um homem que colocou a saúde pública de Foz do Iguaçu de 1996 na estado de situação que está. Eu fiquei muito chateado ontem. Não que me entristece de ter que ir lá depor diante do promotor. E reconheço que, na medida que ele tem uma denúncia, o promotor tem que fazer isso mesmo, claro. Chamar todo mundo. Por que ele teve que chamar todo mundo promotor? Porque o cidadão que se procedeu desta forma foi um irresponsável, não foi capaz de dar nome aos boi. É o Gessani que é o fura-fila? Então chama o Gessani. É o Vitorassi? Então chama o Vitorassi. Mas ele atacou todo mundo por igual e depois a montanha não pariu um rato. Ele não é capaz de declinar um nome de um ato que alguém fez um fura-fila. Olha, apenas para reforçar exatamente essa opinião aí que coloca o vereador Dilton Vitorassi em relação ao promotor. O promotor não pode ouvir o presidente do Conselho Municipal de uma cidade de 300 mil habitantes aproximadamente, né, dizendo que os vereadores estão furando fila e ficar caladinho. Ele tem que tomar providência, realmente tem que tomar providência. Se me permita, Nelson, você não sabe o que é o inferno os dias que antecede, porque quando vai a intimação, queira ou não fura. E o cidadão fala assim, o senhor está dormindo de sapato e de calça? O GAECO vai te buscar. Sabe, eu não devo nada pro GAECO, agora quero pagar na minha vida tudo que devo. Agora, o que não devo, não pago. Olha, eu me lembrei, Enes, e daí eu vou passar a bola para você. Se vocês pegarem, eu acho que no livro do Boni, no livro biográfico, o Boni que foi o grande diretor da Rede Globo de televisão, José Bonifácio Sobrinho, ele disse que de repente ele se simpatizou com um menino, um criolinho na rua e tal, falou, vem cá, você vai trabalhar comigo, você vai ser o meu office boy lá dentro da Globo, né? E ele estava ali na superintendência. E conta aqueles que conhecem o Boni, que o Boni é mais ou menos igual era o presidente Jânio Quadros, de mandar o bilhetinho. Entendeu? Ele manda, achei que o capítulo da novela estava muito isso, meio aquilo e tal, e mandava. E o rapaz, ele pegava, Gessani, daí ele olhava o conteúdo e chegava na sala onde estava todo mundo e dizia assim, adivinha quem é que vai levar uma mijadinha do seu Boni? Daí entregava o bilhete pro cara, entendeu? Eu me lembrei dessa história. Eu me lembrei dessa história ontem. Diga eles. Mas, Vitorassi, a gente olhando esses acontecimentos na saúde, né? Desde lá atrás, a passagem de um prefeito para outro, de um sistema administrativo para outro, né? Parte deu certo, depois, em seguida, uma questão de lei, muda todo o processo administrativo, causa um transtorno grande. Sabe, o município perde em atendimento e dinheiro. O que se perdeu lá com a República de Pato Branco não foi fácil. Se fizer um levantamento, olha, tem muita gente que deveria estar, nessa fila que vocês estavam aí, exatamente para prestar informação. Mas a gente tem conversado aqui de secretário municipal a secretário estadual de saúde, sabe, né? A gente nota o seguinte, que há uma distância enorme entre aquilo que se planeja e aquilo que se executa na saúde.
Mas nesse descompasso quem sofre é exatamente população. o coitado. Olha, eu estive quase que metade de um dia inteiro num determinado local para receber vacina, eu e a minha mulher. Nós não somos jovens, nós estamos acima dos 76 anos, caramba. Né? E ouvir a forma com que é tratado as pessoas, né? Os atendimentos, parece que as pessoas não foram esclarecidos nem o local e nem como se proceder para atender uma pessoa, sabe? De uma forma grosseira, desviando a atenção, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas a principal não fazia. Olha, de lá para cá, é uma tragédia em cima de tragédia, sabe? Viu, Gessani? A gente vê tudo isso, né? Agora, eu vejo, já fui vereador, eu sei como são as coisas, você às vezes é chamado a dar explicações, né, que muitas vezes contraria os seus princípios até da forma com que está sendo acusado. Eu acho que os vereadores não teriam de forma nenhuma que ter esse comportamento diante de uma denúncia. O certo realmente seria, eu acho que a própria promotoria levantar casos verídicos, reais, sabe? Na dúvida chama todos, mas não dessa forma, né? Uma pessoa presta uma informação disso, né? Faz uma denúncia, né? Sem ter uma base correta disso, sem ter verdades, né? Isso deixa todo mundo em sobressalto. Eu acho que a Câmara, ela tem um papel muito mais altivo, muito mais preponderante, porque está se prestando à informação de um fura-fila, disso ou daquilo. Eu acho que são coisas comuns que não combinam com o cargo de um vereador. E vejo que, se acompanharem as notícias dos últimos 30 dias, você disse das etapas negativas e tomadas de decisões administrativas totalmente erradas da saúde, se percebeu o fechamento do PA do Morumbi, que a Casa de Leis interviu, estava lá. Depois também na gestão dos 2 PAs, que não era regular, a Casa de Leis foi em primeiro lugar. Eu, pessoalmente, chamei todas as entidades. Eu chamei Comus e fui para o Morumbi. Eu chamei o Comus e fomos no promotor. Fui eu que fiz isso. E chamei os colegas. Então, a Casa de Leis, através da nossa comissão, tem trabalhado, tem denunciado. Agora, se prestar a essa coisa pouca de ficar furando fila, eu nunca pensei, e não foi para isso que eu vim no meu mandato, ao contrário. Então, o que está acontecendo, eu quero só reforçar, não sei se foi de má fé, eu não sei o que aconteceu com o Sadi, mas, pessoalmente, eu estou indignado com essa questão. Agora, falar sobre saúde pública, eu quero citar dados aqui. Em 2011, se gastava uma faixa de 126 milhões. 2012, 136 milhões na nossa saúde. Quanto que nós botamos no orçamento desse ano, Vitorassi? 190 milhões, mais os 20 milhões que foi desagregado e que passa direto para o Costa. Então, são basicamente 210 milhões para 2006. Se você pensar em recurso, não deveria faltar. Sem contar com a dívida que tem ainda no Costa para pagar e que tem no hospital para pagar, que não está no orçamento do município, que seria quase 70 milhões. Então, falar para você, em termos do dia a dia da saúde, comparar em 2011, 2012, não deveria faltar. Qual a visão que eu quero voltar ao que você disse. Os postos de saúde, que é a saúde básica e que é a saúde mais barata, ela está praticamente abandonada. Não numa totalidade, mas quase toda abandonada. Hoje está fechando os postos de saúde do 12:30 e muitos deles não têm um médico. Se a dona Maria está com uma gripe, não for atendida, como aconteceu até com crianças, não encaminharam para um raio-x, o que aconteceu? Uma pneumonia, depois que deu morte. Ou a UTI, 7 dias. Então, o que está acontecendo? O município está fazendo uma gestão da saúde cara, que é a saúde fim. Pronto atendimento e hospital. Vai no hospital ver se tem uma UTI sobrando. Não tem. Porque lá no começo, que você acabou de falar, no posto de saúde, primeiro, nós temos que fazer uma reciclagem com muitos dos nossos atendentes, com todo carinho aos bons funcionários, mas uma grande maioria tem que se reciclar e tem que entender uma coisa. Eu sou formado em gestão pública. A primeira coisa que eu aprendi foi assim, como atender o telefone quando o munícipe liga, porque é ele que paga o salário daquele funcionário público. Gessani, eu vou passar a palavra para o vereador Vitorassi, antes do final da nossa entrevista. Eu só quero ressaltar que eu contei aqui uma passagem pessoal e eu fui muito veemente com quem está
Tinha uns 15, chego eu lá e diz, olha, eu estou aqui para tomar vacina. Que idade o senhor tem? Eu tenho, olha, eu vou completar 59 anos, mas eu não estou pela idade, eu estou porque eu sou diabético. E já é a 4ª vez, todos os anos, que eu tenho até com uma certa obrigação de me vacinar. O senhor tem a receita? Não, eu não trouxe a receita. O senhor tem não sei o que. Eu falei, olha, o meu endocrinologista é lá de Curitiba. Eu tomo tal e tal remédio, tal. Daqui a pouco chamaram até a Guarda Municipal. Bom, mas não saí de lá sem a vacina. Daí no outro dia diz o Enes o seguinte, que o cadastro que ele teve que fazer para a dona Vani, para ele para tomar uma vacina, entendeu? Ele nunca precisou fazer num banco para pedir dinheiro emprestado. Entendeu? Quer dizer, tu quer uma vacina, quem é que vai aqui? É teu avalista, certidão de nascimento, casamento, mais não sei. Bom, pelo sim, pelo não, o fato é que nesse momento, em várias partes do Brasil, está dizendo que a vacina para aqueles que são, que têm uma preferência e tal, um cuidado maior, vão devolver lotes de vacina. Vão devolver, isso é um grande favor que fazem à comunidade. É um grande favor. Não, porque a pessoa vai lá, aí não levou não sei o quê, aí não trouxe não sei o quê, não volta para vacinar. O caro é não vacinar. Lembre-se de quando foi feito, quando veio a vacina da poliomielite no Brasil, eu me lembro, foi criado o Zé Gotinha, foi criado a banda de música, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Alguém poderia dizer o seguinte, mas não bastaria avisar e a mãe não levar? Às vezes não tem a consciência nem do papel de mãe e aí acaba não indo. E o caro é você ter depois a pessoa com uma doença. Esse é o caro. Jogado fora a vacina. E de repente se é jogado fora a vacina. Nós estamos indo para o final, o que você gostaria de acrescentar? Apenas esclarecendo o Enes Mendes da Rocha, que em nenhum momento na vida de Foz do Iguaçu a saúde pública teve um prejuízo tão grande quando da transferência de plena para a atual que está hoje. Ali, a falta de banco de dados fez com que a cidade de Foz do Iguaçu tivesse uma arrecadação do governo federal de R$ 3,40 por pessoa. E isso durou de 96 até 2005, quando eu fui deputado federal e junto com Chico Brasileiro e Paulo McDonough, montamos um cronograma e elevamos de forma gradativa, naquela época, que a renda de R$ 3,40 passasse para 9, depois para 14 e hoje para os atuais R$ 20 por pessoas em Foz do Iguaçu. Então aí também eu acho que a questão já não é mais do dinheiro, é questão de gestão, como diz o Gessani, porque já se vem o dinheiro compatível com as outras grandes cidades. Sim, fora disso, Nelson, nós tínhamos 4 equipes de médicos da família em Foz do Iguaçu. Nesse mesmo período nós trouxemos mais 27. Onde estão este povo que deveria atuar no preventivo? Este povo hoje estão todos eles lotados dentro dos postos de saúde no hospital por falta de funcionalismo. Eu trouxe 27 equipes de médicos da família. Eu equipei todo o centro cirúrgico com material, inclusive uma lavanderia, que está escondida nos porões até hoje, que não colocou em funcionamento. Só na questão da saúde. A questão da Santa Casa, a questão do hospital. A cidade de Foz do Iguaçu já merecia o hospital. O Paulo fez bem. Tem lá meus atropelos com o Paulo, mas tem coisa que ele fez bem. Imagine numa crise dessa e nós ter só a Santa Casa. Morria. Era um absurdo. Então as coisas têm que ser colocadas. Por fim, que eu quero responder ao companheiro Enes Mendes da Rocha, República de Pato Branco. Isso não é modelo de gestão de saúde, isso é corrupção. Então a corrupção tem que ser tratada como corrupção. Por isso que abrimos a CPI agora, eu sou o presidente dela, junto com o Bobato e o Edílio. Nós queremos que todos os vereadores e a sociedade que tem alguma coisa a nos contribuir com esta CPI, que nos leve a ela, porque se ela apontar com a corrupção, onde não há, sob hipótese alguma, defesa para o cidadão que lesou o erário público, nós vamos pedir a processante, e aí não é o Dilto Vitorassi, não é o Gessani, é o colegiado dos 15 vereadores, porque o judiciário tem a parte de fazer a parte jurídica. Nós podemos fazer a jurídica e a política ao mesmo tempo. Se entender, nós vamos abreviar esta situação para resolver esse imbróglio constituído nessa administração pública. E eu tenho uma coisa para falar, que parte dessas questões de Pato Branco, a Câmara, no primeiro CI, entregou para a promotoria pública. Então, os atos, parte da promotoria pública tem em mãos já entregue, principalmente da terceirização do laboratório. Mas, seu Gessani, me permita que a gente separasse em duas coisas: modelo de gestão e corrupção interna. Certeza.
O pato branco é da corrupção interna. Esse tem que ser verificado se houve, investigar o ilícito, a corrupção. O modelo que fizeram trouxe mais problemas para Foz do Iguaçu. Agora... E, inclusive, a tirada da OAS para constituir uma fundação foi orientação da promotoria, que hoje passa ao largo. Nós recebemos lá indicativo da promotoria para fazer isso, não é? Então não dá para determinada hora as pessoas recomendar uma coisa e no outro dia está tudo errado. Cada um tem que se pagar pelas consequências das coisas erradas que fizeram. E para terminar esse momento, eu quero dizer o seguinte, que eu vou continuar, quando o cidadão bater na minha porta e eu perceber que aquela lista, aquela fila tá demais, eu vou bater na porta do secretário, se possível, eu vou para o promotor, eu não vou me calar, entendeu? É isso que eu tenho feito. Não faz mais que a obrigação. Não faço mais que a obrigação, bem isso. Então não é porque estão dizendo, estão furando fila, eu vou estar questionando sempre e tiver que ir lá falar com o secretário, eu vou falar com o secretário, se alguém me procurar e a gente perceber que a pessoa não está sendo atendida, às vezes está no direito dela e não está sendo atendida. Olha, nós procuramos, claro, o jornalismo da Rádio Cultura entrou em contato com o Sadi Busanello, se ele quisesse estar aqui no programa, por qualquer razão, quaisquer razões, ele não veio ao programa de hoje. Foi convidado, continua convidado, né? Me pareceu que aquela fala dele num canal de televisão dizendo o seguinte: eu contei que tinha fura-fila, mas eu não tenho que dar nome, eu não tenho que não sei o que, não sei o que. Liviano. Liviano. É um pouco. Falou isso para a Rádio Cultura também. É liviano. É um pouco. Quem faz assim age com liviandade. Tem aliás, porque tem por obrigação de declinar o nome, né? Claro. É o vereador tal, ou vereador, ou vereadora, ou seja quem for, ou são os 15, ou são os 15, esse aqui não sei aonde, esse aqui não sei aonde. Tem que dizer, porque é muito grave isso. Eu preciso dar os parabéns à cultura e esse programa, que é hoje um dos programas mais democráticos, se não o mais democrático, porque houve o fato da liberdade de falar, chamou quem acusou, está aqui quem foi acusado. Então, parabéns por essa abertura, essa transparência, por isso que a cada dia mais cresce a audiência desse programa, que é aberto, não tem a formação dos nossos companheiros que fazem entrevista. É a cidade que está sendo discutida aqui, os companheiros. como ela é, então parabéns. Obrigado, 12h23. Agora, que a Câmara vai ter trabalho gigantesco pela frente no campo da saúde, vai. Porque, viu, Gessane Vitor, tem muito pano para manga nisso ainda, viu? Muitas coisas vão surgir e vão envolver a Câmara de Vereadores, de uma certa forma, o conjunto inteiro vai ter que mobilizar, porque o meu amigo Sadi Carvalho dizia o seguinte: olha, forças que se dividem, forças que se enfraquecem. Eu só queria dizer uma coisa, Enes. O grande problema que está hoje é do município que arrecada pouco para uma demanda muito grande. Se for olhar nessa questão, em um ponto específico, a questão da PPP. O que levou o vereador a votar pela PPP? Uma mensagem do prefeito que diz: eu não posso abrir concurso público porque a folha de pagamento está no índice prudencial. Mesma coisa aconteceu com as creches. Eu não posso contratar as pessoas de magistério porque o piso salarial delas é de 2 e pouco e eu não aguento pagar tudo isso que o município está quebrado. Ponto. Então, na ansiedade que tenha pessoas para atender, para colocar no posto de saúde, colocar no hospital e pegar essas 25 equipes de médico da família que vá trabalhar no preventivo, a gente diz assim: se a PPP dá para colocar gente, entendeu? Dá para contratar e essas pessoas são necessárias, que se faça a PPP. Porque o vereador também trabalha em cima da sensibilidade das pessoas. A gente quer que as pessoas sejam atendidas. Você viu o que o Gessane disse aqui? O cidadão chega no meu escritório e pede assim: Vitorácio, eu estou com dor, estou com isso e preciso disso. Se você não é capaz de erguer o telefone e dizer qual é a possibilidade de atender, ele vai dizer: eu fui lá naquele vereador e o cara é tão mal educado, se quiser, esboçou uma reação para resolver o meu problema. Não, é verdade, é compreensível isso. 12h25, obrigado aos vereadores aqui pela presença. 18,4 a temperatura. Eu vou para o intervalo e volto no Contraponto da Cultura, Voz do Povo.